Fala rapaziada, beleza? Finalmente a gente vai começar agora com os nossos vídeos de nivelamento, aqueles que eu tinha prometido para vocês aí uns 2 meses atrás. E o que é o nível de nivelamento? Nivelamento do quê? Vocês sabem que a gente vem gravando aí uma série de vídeos a respeito de enceradeira, alguns de lavadora de piso, e a intenção é, na verdade, passar cada vez mais conhecimento aí para todo mundo. Só que eu percebo que tem gente que é da área, tem gente que não é da área. Então a ideia é fazer com que todo mundo tenha mais ou menos o mesmo conhecimento. Lógico, nem de longe vai ser um curso que vai te dar o que um curso técnico vai te dar. Mas são só ferramentas, entendeu? São algumas ferramentas, alguns conhecimentos-chave que vão permitir a rapaziada entender melhor o que a gente está falando. Então, assim, o objetivo, né, principal agora desses próximos 6 ou 7, talvez até um pouquinho mais de vídeos, vai ser justamente isso, né? Trazer um conhecimento desde o básico, do primário de tudo, até algumas coisinhas um pouco mais avançadas, como é que mexe com multímetro, o que eu meço com multímetro, como que eu testo as peças com multímetro, enfim, uma série de coisas aí para a gente começar a distribuir depois um conhecimento um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, né? Parte de esquema elétrico, você poder identificar ali no meio de um monte de contatora, placa, quem é que está com defeito. Mas é isso aí, né? Eu pensei bastante a respeito de como que a gente ia fazer isso, mas acho que eu achei um modelo, andei assistindo bastante vídeo e encontrei um aí que eu achei legal, né? Achei um modelinho bacana, bem didático, então a gente vai começar por ele. Mudei o cenário aqui porque tá muita bagunça lá, rapaz. Pelo amor de Deus, a gente terminou uma par de máquina para entregar agora no fim do ano. E chegou material para chuva, ainda não deu tempo de guardar, então tá muito bagunçado. Vocês vão desculpando a gente aí. Bom, o jeito que eu achei mais interessante para a gente começar a entender essa parte da elétrica, sem muita teoria, porque senão desanima, né? Eu sei que desanima. Então vamos começar com a prática mais legal. E aí, à medida que a coisa for pegando velocidade, for ganhando corpo, a gente vai introduzindo aí alguns conceitos mais teóricos, quem sabe até umas continhas. O que eu achei de mais interessante para explicar para vocês é a gente vai dividir toda e qualquer máquina, não importa qual seja o equipamento. A gente vai dividir ele em 3 componentes básicos. A fonte de energia, fonte de alimentação, a gente vai chamar de fonte de energia. Então, o número 1 é a fonte. Número 2, chaveamento. Por que chaveamento? É o que vai comandar a nossa carga. E o terceiro é a carga, certo? Então a gente ficou com 3 componentes. Seja lá qual for a máquina, seja lá o que ela faça, a gente vai ter 3 componentes. Fonte de energia, chaveamento e carga. Então, já que a gente dividiu tudo em 3 componentes, o primeiro deles é a fonte de energia. Eu peguei aqui para ser mais fácil para nós uma bateria. Uma bateriazinha de moto, 12 volts, 18 amperes. Essa bateriazinha aqui, ela vai ser a nossa fonte. E o que mais pode ser a nossa fonte? Nossa fonte pode ser uma tomada, nossa fonte pode ser pilha, nossa fonte pode ser um gerador de energia, qualquer coisa que nos forneça energia. Tá? No nosso caso, a nossa fonte vai ser essa bateria aqui. Ok, muito bem, a fonte nós já temos, é a nossa bateria. E quem vai ser o chaveamento dessa brincadeira? O chaveamento vai ser essa micro switch aqui, ó. Essa micro switch que não por acaso é de uma porta de micro-ondas, certo? Ou seja, rapaziada, vou pôr a luz aqui mais perto. O que a gente pode esperar dessa nossa brincadeira? Aspirador de pó, você vai ser capaz de consertar. Micro-ondas, você vai ser capaz de consertar. Portão automático, você vai ser capaz de consertar. Liquidificador, batedeira, ventilador, tudo essas coisinhas você vai ser capaz de consertar. Ou seja, vai até rolar uma graninha extra, de repente, dependendo da sua vontade. Então, nós temos aqui a micro switch, tá? Que vai ser o nosso chaveamento. Só tem micro switch? Não, botão também é chaveamento, disjuntor é chaveamento, sensor é chaveamento, mas vamos
por partes e devagar. Esse vai ser o nosso chaveamento. Faltou então a carga. Quem vai ser a nossa carga? Eu achei esse motorzinho aqui, ó. Se eu não me engano, esse motorzinho ele é um motorzinho quebrado daquele espirrador de água do carro. Espirrador de água do para-brisa, certo? Aqui ele tem um bico, se eu não me engano. Mas ele tá, o motorzinho dele está funcionando bem. Então essa vai ser a nossa carga, ok? Então nós temos a fonte, o chaveamento e a carga. Então beleza, qual que é o objetivo agora? É acionar a carga. Toda máquina, o objetivo sempre é esse, acionar a carga. Qual que é a intenção da enceradeira? Fazer o motor virar, certo? Acionar a carga. Qual é a intenção do aspirador? Eu ligo o botão para acionar a carga, que é o motor do aspirador que vai fazer a sucção, ok? Então, para a gente acionar a carga, a gente vai precisar montar quem? Um circuito elétrico. Gravem esse nome, circuito elétrico. Por que circuito? Porque vai ficar girando a corrente lá dentro. A corrente vai ficar igual os carros no circuito automobilístico. Na Fórmula 1 eles ficam dando ali 50, 60, 70 voltas. É um circuito fechado, eles ficam rodando ali dentro. A mesma coisa vai acontecer com a eletricidade. A gente vai fechar um circuito e ela vai ficar rodando ali dentro e acionando a carga. Maravilha! Então o que a gente vai fazer agora? Montar o circuito elétrico. Maravilhas! Aqui já liguei a nossa fonte de alimentação. Agora, repara bem, se eu ligar aqui o outro lado da bateria no motor, ele roda. Só que eu não quero um motor que rode o tempo todo. Eu quero um motor que rode quando eu precisar que ele comece a girar. Por isso eu preciso de um chaveamento. E o chaveamento vai ser a nossa micro switch. Eu vou ligar um dos terminais da micro no nosso motor. E o outro na bateria. Certo? Então eu tenho aqui fonte, chaveamento e carga. Agora eu tenho controle. Agora eu ligo e desligo a carga quando for interessante para mim. Por exemplo, um ventilador. Por exemplo, uma batedeira. Ou, por exemplo, o seu aspirador de pó. Seja lá o que for, agora nós temos fonte de energia, chaveamento e carga funcionando graças ao circuito que nós montamos. Um circuito que quando eu aperto a chave, eu fecho ele. Certo? Rapaziada, então é isso. Por hoje a gente vai ficar nessa explanação. A explanação do nosso método. Tudo, lembrem-se, tudo a gente vai dividir, não importa o equipamento que seja, a gente vai dividir em fonte de energia, chaveamento e carga. Então hoje vocês viram um exemplo de fonte de alimentação, de fonte de energia, um exemplo, né, de chaveamento e um exemplozinho aqui de carga. Geralmente a carga sempre vai ser um motor, mas nem sempre. Por exemplo, no chuveiro, a carga é uma resistência elétrica que vai esquentar a água. Num aquecedor elétrico desses que a gente usa no inverno, é uma resistência que vai esquentar o ar. A lâmpada também é uma carga, que é uma resistência que vai emitir luz. Então, assim, nem sempre vai ser um motor, mas a título de equipamento de máquinas, geralmente vai ser um motor, beleza? Então é isso, gravem isso na cabeça de vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai testar os chaveamentos. Como a maior parte dos defeitos nos equipamentos se dão na parte de chaveamento, eu vou mostrar outros exemplos de chaveamento para vocês, tipo botão, tipo disjuntor, enfim, sensores.
E é legal essa parte do sensor aí, porque vai entrar micro-ondas e cafeteira, então vai ficar bem interessante. E a gente vai dar uma aprofundada agora no próximo vídeo na parte dos chaveamentos, ok? Eu vou ensinar vocês como é que testa os chaveamentos com o multímetro. Se você não tiver multímetro, eu vou te dar um toque, o que você vai fazer para resolver sua situação. E é isso, a gente se vê em breve. Não esquece de dar um likezinho aí, compartilha com seus camaradas, assiste o vídeo até o fim aí para dar uma forcinha pra gente. E até breve aí que a gente vai fazer mais coisa junto. Valeu, rapaziada!